Fala galera, estamos de volta e hoje nós vamos ter o vídeo especial desse mês de março, né? A gente sabe que esse mês de março de 2020 não vai ser um mês lembrado por muitas alegrias, né? A gente está passando pela pandemia terrível do coronavírus mas apesar de tudo, a gente sabe que isso não vai ser para sempre. E vamos então continuar falando de coisas diferentes. Você não pode ficar focando só em coronavírus, senão a pessoa fica doida. E eu estou ficando doido. Então vamos lá, vamos falar. Como eu prometi, hoje a gente vai falar sobre Einstein. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre alguns mitos ou fatos sobre Einstein. A gente vai ver o que as pessoas normalmente pensam ou falam sobre ele e vamos comparar isso com a realidade, né? O primeiro mito. Einstein era um aluno ruim quando ele era criança na escola. Eu ouvi essa versão. Eu já ouvi a versão de que ele tinha dislexia, que ele tinha muitos problemas, que ele aprendeu a falar depois de grande, eu não sei, foi muita coisa que eu já ouvi. Se você já ouviu essa história, é bom eliminar da sua lista de verdades, porque isso na verdade é um mito, né? Einstein, ele era um bom aluno, quando ele era criança ele tinha notas boas, mas essa questão acho que o pessoal talvez esteja esperando um gênio prodígio e os professores não perceberam isso como Einstein criança, eles não perceberam isso aí. Mas, para você ter ideia, com 11 anos Einstein já estava lendo um livro de física de ensino superior, então alguma coisa diferente o rapaz tinha, né? Outra coisa, óbvio, ele era muito bom em matemática. E dizem assim, ele era bom em matemática, mas ele perdeu no vestibular lá para a Escola Politécnica de Zurique. Sim, ele perdeu realmente. Mas detalhe, ele fez esse teste para entrar na faculdade, né? Mais de um ano antes dele se formar no colégio, então observe já. E ele perdeu, na verdade ele foi bem na parte matemática, ele se deu mal nas humanas. E ele não sabia francês, e detalhe, o teste era todo em francês. Então, vamos dar um desconto para o pequeno Einstein, não vamos dizer que ele era um mau aluno ou que ele tinha notas baixas, na verdade não. Agora faltou, acho que, o discernimento dos professores para perceber a genialidade de Einstein quando ele era jovem, porque realmente ninguém percebeu. Outra curiosidade de Einstein é o seguinte, é verdade que ele era casado com a prima dele? Vamos ver. Na verdade, Einstein, quando ele estava na Escola Politécnica de Zurique, ele conheceu uma mulher. Sim, uma mulher lá, estudando física, ciências exatas, era uma coisa muito fora do comum. E isso mesmo depois de Marie Curie já ser a Marie Curie que a gente conhece, né? E então, ele conheceu essa mulher chamada Mileva Maric, eu acho que a pronúncia é assim, pelo menos é como eu falo. E então, eles dois se conheceram, acabaram se casando, se apaixonaram e tal. E parecia tudo, que eles tinham tudo. Einstein e Mileva parecia tudo para ser o novo casal Curie, o casal Curie 2.0. Mas acontece que Einstein, ele é um gênio, a gente vai ver que realmente ele é um gênio, mas ele é um ser humano. E como ser humano, ele não é lá essas coisas em relação a, por exemplo, relacionamento romântico, casamento. E o casamento dele ali foi de por água abaixo, foi se definhando, começou a tratar muito mal ela tinha até um problema de locomoção e tal, os filhos dele também, o relacionamento dele com os filhos foi péssimo, mas essa mulher não era prima dele. Mas calma, enquanto ele ainda estava casado com Mileva, ele acabou se correspondendo, tendo um caso com uma mulher chamada Elsa Einstein. Peraí, ela já se chamava Elsa Einstein? Sim, porque essa daí era sim prima de Einstein. Depois que ele se divorciou de Mileva, ele casou com Elsa Einstein e é a prima dele, sim, e parece que o casamento foi melhor. Cuidaram-se um do outro até a morte de Elsa, quando eles estavam já bem velhos, e aparentemente foi um casamento melhor. Mas isso não quer dizer que não tenha havido outros casos, outros affairs de Einstein. Na verdade, ele teve muitos affairs. A diferença é que dessa vez a tolerância de Elsa era muito grande em relação a isso e deu para suportar. Mas então, como eu já vi em um artigo, não precisa ser um Einstein para ser um bom marido. Na verdade, até é bom que você não seja Einstein. Einstein ganhou o Nobel pela teoria da relatividade. Recentemente, depois da foto do buraco negro, a verdade já está bem difundida. Então vamos aos fatos. Einstein realmente é reconhecido por todo mundo porque da teoria da relatividade geral, que foi o boom da vida dele. E apesar de eu achar que não é todo mundo que sabe de cabeça a lista dos ganhadores do prêmio Nobel, se você perguntar para uma pessoa, ei, você acha que Einstein ganhou o Nobel? Ele vai dizer sim, eu acho que sim. E é verdade, ele ganhou o prêmio Nobel uma vez. Mas vamos ver essa história, né? Quando ele lançou a teoria da relatividade, na verdade, não foi um auê positivo, não. Porque essa teoria era meio polêmica, né?
ela tornava, sabe aquilo que você estudou na escola, de Newton, tudo aquilo que você aprende de Newton, ela tipo torna aquilo um pouco inferior, na verdade torna aquilo um pouco supérfluo, se você souber usar a relatividade, você não precisa mais daquilo praticamente. E tinha umas coisas assim que ela previa que parecia totalmente contraintuitivo. Por exemplo, dizia que o tempo não era absoluto, que o tempo passava diferente para você e para mim, tinha uma velocidade limite que ninguém conseguia ultrapassar essa velocidade, dizia que as coisas em repouso, parado, tinham energia, o que era totalmente contraintuitivo também, dizia que a luz podia fazer curva, um bocado de coisa que era, uau, isso parece ficção científica. Então, isso, por definição, por ser uma coisa nova e ser diferente, gerou rejeição no começo, né? Agora, some isso ao fato de que Einstein era um cientista judeu na Alemanha, em que o nazismo estava em plena ascensão. Some isso ao fato de que, na Primeira Guerra Mundial, Einstein tinha dito não para entrar no exército dos cientistas alemães, né? O pessoal fazer a ciência lá para lutar na guerra, né? Einstein não foi. Então, olha só como já estava a situação dele. Some isso ao fato de que um dos mais proeminentes membros da Academia de Ciência da Alemanha era Philipp Lenard, e ele era, acredite, nazista de carteirinha. Então tudo isso culminou para que Einstein foi tido como se fosse um pária na comunidade científica. E as pessoas lá podiam ser divididas em 3 grupos, né? Tinha as pessoas que eram nazistas, tinha sim cientistas nazistas, por incrível que pareça, e essas pessoas condenavam Einstein e achavam que a relatividade era uma teoria judaica, coisa de pessoas que não zelavam pela nação alemã, né? Tem paralelos e paralelos, né? Então, esse povo não queria nem saber de Einstein, achava que aquela teoria era um reflexo do povo judeu, né? E eles odiavam o povo judeu, então não queriam saber. Tinha um povo que apoiava Einstein, que olhava e falava, isso aí faz sentido, pode parecer que não, mas faz sentido. E tinha um terceiro grupo, que eu acho que a grande parte do mundo se inclui, é aquelas pessoas que não entendem mesmo a teoria, não tem aquela carga científica para olhar a teoria e dizer se é boa ou se é ruim, e simplesmente ficavam em cima do muro, mas não tinham como apoiar. Passou-se muito tempo, Einstein passando por essa perseguição, né, silenciosa e tal, ele até fugiu da Alemanha durante a guerra, mas aconteceu uma coisa, teve um dia que teve uma oportunidade para provar se a teoria da relatividade geral, essa teoria nova, funcionava ou não, e ele conseguiu, passou, foi no eclipse de Sobral, aqui no Brasil mesmo, que conseguiu provar uma parte da teoria da relatividade dele. Então aquilo ali, daquele dia em diante, Einstein não era mais um cientista pária judeu da Alemanha, ele era o cara, se você conhece Stephen Hawking lá da cadeirinha hoje, era tipo Einstein naquela época, todo mundo queria que Einstein falasse alguma coisa sobre alguma coisa, porque ele tinha descoberto a teoria da relatividade, tinha formulado. Então ele ficou famoso, e depois ele ganhou o Nobel, mas não foi o Nobel sobre isso. Tipo, mais de 10 anos antes, ele tinha escrito um trabalho, que é até bem simples, por sinal, explicando como é que acontece o efeito fotoelétrico. E quando a luz bate no metal e sai elétrons do metal, e ele explicou isso usando a teoria quântica, que estava bem no início naquela época, só que tipo, nem ele mesmo ele dava tanto crédito a isso aí. Mas ele ganhou o Nobel por esse trabalho fotoelétrico e não pela relatividade. Aí talvez alguém pergunte, mas se ele fosse realmente perseguido pelo nazismo, ele nem ganhava esse Nobel. Na verdade, vamos voltar à explicação, né? Ele não era perseguido por todo mundo, como eu falei, tinha uma parte que era nazista, que não gostava dele, tinha uma parte que gostava dele, tinha uma parte que não estava nem aí. Então, e existia também um fator importante. Se você olhar os cientistas daquela época, os grandes cientistas, que eram todos do mesmo grupinho, todo mundo ali ganhou um Nobel por alguma coisa. Então, se Einstein, que era Einstein, estava naquele meio, todo mundo sabia o potencial do que ele conseguia fazer, não tinha ganhado o Nobel, a perseguição ia ficar muito na cara. Todo mundo ia perceber, não estão dando o Nobel para Einstein porque ele é judeu. Então, vai ficar muito na cara. Então, eles resolveram o quê? A gente dá o Nobel, mas não pela relatividade. E, de fato, ele nunca ganhou um Nobel pela relatividade. Por mais que seja uma teoria mais espetacular que ele tenha criado, e até agora nada supera ele em astrofísica. E todos os dias a gente vê coisa provando a teoria da relatividade, por mais que seja contraintuitivo, mesmo assim, não, ele não ganhou. Ele tem o Nobelzinho dele do efeito fotoelétrico. Outra curiosidade, Einstein criou a bomba atômica. Muito bem, já ouvi gente falando isso, acho que hoje em dia não está tão assim essa história, mas na verdade, a verdade é que quando ele criou a teoria da relatividade especial, culminou naquela equação E_mc², que basicamente falava que a matéria tinha energia guardada dentro da matéria, era uma equivalência, né? Tinha energia ali dentro, que a gente poderia usar, né? Então foi isso que ele fez, basicamente.
Ele não chegou assim, ó, agora coloque isso numa bomba e jogue em Hiroshima, não. Mas eu queria muito dizer que isso foi tudo que Einstein fez. A verdade é que essa parte da energia nuclear, a ciência não é assim uma pessoa sozinha num buraco fazendo uma pesquisa. Normalmente, muita gente faz pesquisa junto. Tinha gente na Alemanha durante a guerra que estava pesquisando energia nuclear, obviamente. Talvez até provavelmente por motivos mais nobres, para fazer energia mais limpa e tal. Só que era guerra. E o chanceler da Alemanha era quem? Isso, bigodinho Hitler. Então, o que acontece? Einstein, quando ficou sabendo que o pessoal da Alemanha estava pesquisando isso, ele ligou para os amigos dele lá dos Estados Unidos e falou: ei, eles estão pesquisando e podem fazer uma bomba, façam primeiro. Foi mais ou menos, não estou sendo preciso nas palavras, mas ele avisou. E nesse aviso, o pessoal nos Estados Unidos falou: epa, vamos ter que fazer a bomba. Aí entrou o Robert Oppenheimer, que ele foi e liderou o projeto Manhattan e combinou com a criação da bomba. Então, o que é que Einstein fez? Ele não criou a bomba, ele só descobriu uma relação lá fundamental para isso, é claro, e fez uma fofoca que culminou na bomba atômica, né, que Hiroshima saiu sobrando nisso aí. Outra aqui, esse aqui é o que eu mais gosto. Será que Einstein falou que Tesla é o homem mais inteligente do mundo? Se você anda na internet, em página científica, deve ter visto algum meme que fala sobre Einstein, dizendo assim, perguntaram para Einstein, perguntaram para Einstein como é que se sente sendo o homem mais inteligente do mundo. E ele falou: eu não sei, pergunte a Nikola Tesla. Normalmente quem compartilha isso são dois tipos de pessoas. Primeiro, pessoas fãs de Tesla, que tem bastante na internet. E o outro, pessoas que acham que isso aí foi uma cortesia entre gênios, né? Então, que lindo, olha só, um elogiando o outro. A verdade tem duas faces. Isso aconteceu? Provavelmente sim. Essa frase provavelmente aconteceu. Será que foi algo caridoso de Einstein? Será que ele realmente achava isso? Será que foi uma cortesia? Aí já é outra história. Por quê? Se você não estudou história da ciência, talvez você ache que Tesla foi um super gênio incompreendido, que ele tinha os segredos do universo e não contou porque, sei lá, não deu tempo, mas você deve entender muito exagerado de Tesla. Mas se você estudou história, você viu que na verdade ele era um homem comum. Na verdade nem cientista ele era inventor, ele tinha outras características. Mas ele era tirado a cientista, vamos colocar assim. E nessa tirada a cientista ele cometeu vários erros teóricos, muitos erros teóricos, e um dos erros teóricos foi ele olhar a teoria da relatividade de Einstein e criticar abertamente, dizer que aquilo ali tinha falhas, que não era assim, que pá. Ou seja, Tesla, apesar de ser daquele grupo que não entendia, ele se juntou com os que criticavam a teoria da relatividade de Einstein. Einstein ficou sabendo disso. Aí talvez alguém realmente tenha perguntado para ele, e a resposta dele você pode ver que foi um sarcasmo, pergunte ao Tesla, se o Tesla acha que minha teoria, que já foi comprovada por sinal, tá tão errada, então ele deve ser mais inteligente do que eu, mais inteligente do que todo mundo. Então a situação ali foi bem mais hostil do que parece quando você vê esse meme. O último Einstein, ele negava a física quântica. Muito bem, isso aqui é uma coisa que a gente está indo para Einstein e talvez a gente pergunte: isso aí não pode ser. Não pode ser. Por quê? Em primeiro lugar, Einstein estava muito acostumado com quebrar paradigma. Ele criou uma teoria que simplesmente dizia que você conseguia ver uma estrela atrás do Sol. E deu certo, então ele não devia ser um cara mente fechada, né? E depois, o próprio Nobel, que ele não gostou muito, ou pelo menos não esperava mais, né? O Nobel do fotoelétrico tinha coisa quântica. Foi uma das principais processos do nascimento da física quântica, foi quando ele usou a teoria do fóton para explicar aquilo. Então você pode esperar. Então Einstein, quando viu a teoria quântica progredindo, ele ficou de boa. Não ficou não. Quando chegou no próximo passo, que foi a ideia de que as partículas na verdade são ondas e não podemos determinar a posição de cada partícula, que é tudo uma probabilidade, Einstein não gostou e até a sua morte ele tentava explicar de outro jeito. Ele achava que aquilo ali não dava certo, que não era assim a realidade, que não tinha probabilidade não. Tinha que achar um jeito de dizer onde é que a partícula está, onde ela está indo, coisas como a gente faz com uma bola de futebol aqui, devia ser possível fazer também lá no átomo. Mas, na verdade, até hoje a gente percebe que na verdade não é assim. Existe algo chamado incerteza na física quântica. E o cérebro de Einstein não conseguiu internalizar isso. Ele passou o resto da vida tentando achar uma teoria unificada que seria
Na verdade, ele está tentando unificar para a gravitação, ou seja, tornar a quântica um pouco mais clássica, enquanto que hoje, na verdade, o pessoal que procura a teoria unificada é o contrário, eles querem tornar a gravitação quântica, em vez de tornar a quântica clássica. Então é verdade, Einstein realmente ele passou parte da sua vida negando descobertas, né, teorias quânticas, principalmente essa da probabilidade de estados, da incerteza do mundo quântico. Então, gente, esse foi o nosso vídeo da semana, desse mês, na verdade. Espero que tenham gostado, tirado suas dúvidas aí sobre o nosso querido Alberto Einstein, o nosso Albert Einstein. E espero que vocês tenham passando bem nessa quarentena aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Não deixem de curtir e seguir o canal.